Ontem nós estivemos lá na chácara da igreja, os músicos, um tempo precioso para mim, não sei se foi bom para eles, mas foi um tempo gostoso. Tivemos um café da manhã lá, pudemos repartir um pouquinho da palavra do Senhor, falamos um pouquinho sobre o amor de Deus e como isto está lá nas entranhas do Senhor, né, a ponto dele mandar seu Filho a este mundo para morrer por nós e reatar, né, a existência humana e a nossa história, a história dele, né, como nós servimos um Deus especial, um Deus que quer ter a gente perto dele, né? Quem pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor. Nessa noite eu queria conversar um pouquinho sobre a preocupação do apóstolo João por ter convivido tão de perto com Jesus, em nos deixar uma mensagem a respeito das coisas que poderiam nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. A cidade de Éfeso era provavelmente a Londres dos nossos dias, né? Quem acompanhou as notícias de Londres, né? Londres é um lugar muito interessante, né? Lá eles dirigem na contramão, né? Quem já esteve lá? Não sei, é um lugar bem diferente, né? A gente toma cada susto, né? Você está andando, de repente passa um carro na contramão. Eles têm lá um dinheiro que é diferente da Europa, falam um inglês, eles falam inglês errado, né? Às vezes você não entende inglês que eles falam, eles precisam aprender a falar inglês, né? É brincadeira, eles que são a origem da língua e tal, né? E tem rainha, aquelas coisas todas, estão lá, né? Vivem numa ilha, estão ilhados, né? Mas conseguem influenciar praticamente todo mundo com a sua moda, etc, etc. Muitas coisas boas vieram da Inglaterra, muitos dos missionários que vieram para o Brasil, né, vieram lá da Inglaterra, e a gente pode fazer uma comparação da importância da cidade de Éfeso para aqueles dias em que os apóstolos viveram, como fazer um paralelo à história de Londres, à história da Inglaterra para nós hoje, né? E o apóstolo João, não sei se vocês lembram, ele era, dentre os 12 apóstolos, o mais chegado a Jesus. É aquele que estava ali sempre reclinando, estava reclinando a sua cabeça ao ombro de Jesus. É aquele que era acionado pelos outros discípulos para perguntar ao mestre algumas coisas. Foi aquele a quem Jesus confiou a sua mãe Maria para que fosse cuidada quando da sua crucificação. E foi também aquele que mais viveu dos apóstolos, né? Alguns dão conta que ele deve ter vivido até aos 90 anos de idade. E nessa sua longevidade, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as cartas também, as igrejas, escreve o Apocalipse, e ele pode contemplar um pouquinho da história da igreja e também as coisas que estavam afligindo ali os cristãos daquela época. E é nessa observação, nessa lida, e nessa experiência de ter convivido com o mestre tão pertinho, de estar ali apreciando, né, a vida do mestre e também como ele lidava com aquelas coisas, e também contemplando a história da igreja, as dificuldades primeiras, e poder lidar com aquelas coisas, e ver como algumas seitas já estavam bombardeando a verdade, aquela pureza do ensinamento cristão. João escreve algumas coisas muito importantes na sua primeira carta. Eu queria que você abrisse comigo ali na primeira carta de João, para nós meditarmos algumas coisinhas para a nossa edificação nesta noite. A primeira carta de João é muito importante, porque naquele momento algumas pessoas estavam querendo dizer que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, e que se veio em carne ele não poderia ser Deus, porque na carne não habitava bem algum, né? Apenas o Espírito pode ter coisas boas, né? Que é a base, vamos dizer assim, do gnosticismo. Fiquei bem contente que vocês vão estudar um pouquinho de hermenêutica, né?
esse negócio de fazer interpretação meio à parte dos textos e dos contextos é perigoso, né? Você sabe a história daquela pessoa que fica abrindo a Bíblia assim, abre o texto assim, né? Ai, quem já fez isso? Eu já fiz isso. Diz que uma vez uma pessoa fez assim, né? E caiu lá assim: foi Judas e enforcou-se. Acho que não está muito bom esse texto. Vamos ver outro. Vai tu e faz o mesmo. Então é perigoso, não? Então lá na primeira carta de João, ele está escrevendo ali a partir da cidade de Éfeso. Por que nós falamos, né, sobre Éfeso? Porque João está sediado ali em Éfeso, provavelmente após a sua prisão na ilha de Patmos, e já contemplando uma certa degradação no comportamento dos cristãos. E ele se preocupa com aquela vida já meio mixada, meio misturada com as coisas do mundo, e ele fala algumas coisas importantes ali. Por favor, capítulo 2, versículo 15 a 17. E como eu, João vai meio que fragmentar o seu discurso aqui nesta carta. E por vezes ele vai voltar a esse assunto mundo, mas antes ele vai falar também sobre a questão do amor entre os irmãos. Ele vai falar um pouquinho sobre o pecado, ele vai falar sobre o amor de Deus. Aliás, o tema da carta mesmo é Deus é amor, né? E eu também vou dar uma fragmentada no meu discurso, por favor, me perdoem, mas o Espírito Santo, ele é um grande costurador da coxa de retalhos dos pensamentos, e eu creio que ele vai completar a obra que eu obviamente não consigo fazer, mas ele vai costurar as coisas no seu coração, na sua mente e sobretudo no teu espírito. Então abra teu coração nesta noite, porque o Espírito Santo vai falar, porque certamente ele está aqui no nosso meio, e eu orei e pedi que ele falasse, que eu não falasse. Então talvez eu tenha muita informação, mas eu não quero passar informação para você, eu quero te passar algo que fique no seu coração e sobretudo que entre na sua alma e que, por favor, passa para dentro do teu espírito, que produza um fruto que gere algo para a eternidade na sua vida. Quem pode dizer amém? João está aqui muito preocupado com o que está acontecendo naquela comunidade, naquele tempo. A cidade de Éfeso, uma cidade borbulhante, uma igreja pujante, uma igreja linda, da qual todo mundo queria ser um pastor, né? Paulo escreve aos Efésios uma carta magnífica, da onde nós tiramos muitas coisas para as nossas bases teológicas, muitos ensinamentos. Lá no Apocalipse ela é elogiada com um porém, que ela perde o seu primeiro amor, talvez por meditar demais, e Paulo diz lá que quando a gente pensa demais, a gente acaba ficando na fraqueza dos nossos pensamentos, né? A gente acaba pecando demais. Então a igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante, porque ela é pujante, ela reconhece os falsos profetas, ela reconhece os falsos apóstolos, mas ela perde o primeiro amor. E João está morando ali. É uma cidade que recebe comércio, que é Turquia, né? Hoje é conhecido como aquele lugar, é conhecido como Turquia, um porto fluvial, né? Então os navios deixam ali suas mercadorias para fazer o comércio e tal, e é uma corrida muito grande de informações. É uma cidade que tem ali os seus passeios de mármore, né? O pessoal da arquitetura deve conhecer bastante essa história, e a riqueza, os shopping centers daquela época, né? Então a coisa da compra, do comércio é muito presente ali, e João percebe que há uma armadilha, há uma artimanha, há algo preparado, uma sutileza ali contra os cristãos.
E parece-me que ele está presente agora no século 21, falando comigo e com você, porém usando uma outra linguagem, né? Usando uma outra realidade, mas extremamente pontual, extremamente atual, extremamente presente, né? Se nós conseguirmos trazer para a nossa realidade, está falando para nós agora, hoje, nesse instante. Então João diz assim, lá no capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, posso plagiar um pouquinho, irmão? Pois o quê? Eu disse? Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, diga comigo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai comigo, por favor, lá no capítulo 5. Nos versículos 4 e 5 primeiro. Por isso que eu digo que João dá uma fragmentada, né? Então ele começa esse assunto ali no capítulo 2, depois ele vai lá para o capítulo 5 e diz assim, capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E lá no versículo 19 ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que seria esse mundo, né? Também lá em João, capítulo 3, 16, quem lembra de cor? Deus amou o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa palavra mundo é a palavra grega cosmos, né, que tem um significado bem diverso. Fala desde a questão geográfica, fala também da questão geopolítica, fala também do universo como um todo, fala das pessoas, fala de tudo que se entende geograficamente. Então, quando o Senhor fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não está falando de um sistema, mas está falando de pessoas. Diga comigo, pessoas. Deus amou pessoas. Diga para a pessoa que está falando: Deus te ama. De tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, quando o apóstolo João fala desse mundo, ele não está falando das pessoas do mundo, mas está falando de um sistema, está falando de uma filosofia, está falando de um jeito administrativo, vamos dizer assim, né, que está impregnado em todo o mundo, do qual nós não podemos abstrair, nós não podemos sair fora, do qual nós fazemos parte, no qual nós interagimos, mas com o qual nós não necessariamente concordamos. Vou explicar melhor. Todo mundo sabe submarino? Todo mundo sabe o mar. Imagina que a igreja do Senhor seja um submarino e o mundo seja um oceano. Então nós estamos ali, dentro do mar. A palavra igreja é uma palavra muito interessante, né? É uma palavra que foi traduzida de eclésia. São duas palavras, eclesia, que significa chamados para fora. Chamados para fora desse sistema. Então, pastor, o negócio é comprar toda aquela área ali ao redor da chácara e nós vamos lotear aquilo ali tudo e os crentes vão morar tudo ali. Já pensou que confusão? Não é essa a ideia, mas não é essa a ideia, né? Também não tem nada de errado fazer isso, é bom, mas o Senhor quer que nós sejamos a pedra de tropeço do inimigo nesse sistema aí. Quem pode dizer amém? Amém. Todo mundo já teve um carro possante? Aquele que quando para faz uma poça de óleo. Todo
mundo já tomou leitinho branquinho? O que acontece se você vier com um conta-gotas com leite branco numa mancha de óleo preta? Quem sabe o que acontece se você pegar leitinho e pingar leite branco em óleo preto? O que vai acontecer? Olha, de verdade não acontece nada, fica ruim para chuchu. Na verdade, eu fico imaginando que vai ficar muito ruim. O leite vai estragar, vai ficar preto tudo, do ponto de vista natural. Eu não entendo muito, viu, mas talvez vai criar alguma coisa ali por causa da gordura do leite. Não. Mas eu fico imaginando, né, naturalmente, que você gotejando leite branquinho naquela mancha negra ali, por favor, quando a gente fala mancha negra, a gente não está falando das pessoas, tá? Nós devemos amar sempre as pessoas que estão envolvidas em homossexualismo, né? Estão envolvidas, são drogaditos, estão envolvidas, eu estou falando em sistema, quando a gente está falando aqui, não estamos falando de gente, estamos falando em maldade espiritual, em maldade diversas. Mas, naturalmente pensando, se você gotejar leite em óleo queimado, óleo ruim, vamos assim, o leite vai estragar também, né? Não vai dar certo aquele negócio, vai ficar muito ruim. Naturalmente, eu imagino, viu? Desculpa se eu não entendo nada de matemática. Tá? Mas espiritualmente, sabe o que acontece? Nós somos o leitinho de Deus, amém? Fala assim, leitinho de Deus. Porque lá em Minas aqui tem leite, leitinho de Deus. Quando Deus pega você, que é o leitinho dele, e começa a mandar ali naquele lugar que está todo danificado, sabe o que vai acontecendo? Acontece ali um negócio chamado simbiose lá, né? Que você começa a trocar vida ali, e aquele lugar que estava ruim começa a ficar branquinho, começa a ter vida ali, porque a igreja do Senhor traz vida onde ela está. E você é a igreja do Senhor, você é a vida do Senhor naquele lugar. Naturalmente ia ficar muito ruim o negócio, tão ruim que fica ruim, entendeu? É ruim a palavra, mas é tão ruim que fica ruim. Então, naturalmente é assim. Eu e você somos a graça de Deus, a vida de Deus. A palavra diz que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, né, para sermos a diferença neste lugar. Quem disse amém? Amém. E João, ele diz aqui que esse sistema chamado mundo, cosmos, ele tem sua base num tripé. E qual é esse tripé? Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 15, 16. Pois tudo que há no mundo, primeiro tripé, concupiscência da carne. Concupiscência é desejo forte. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É esse o tripé que governa esse sistema. Este governo comprometido com o diabo. Concupiscência da carne é aquilo que leva ao prazer. Tudo aquilo que dá prazer. É o prazer a qualquer preço. É o prazer a qualquer custo. Desde que te dê prazer, faça. Desde que te dê prazer, está liberado. Desde que dá prazer, vá atrás. Isso é o que o mundo proclama. Isso é o que o mundo prega. E desde aquela época de João, desde aquela época que o apóstolo João estava vivendo, isso já estava bombardeando a vida dos cristãos. E não é diferente hoje em dia. Prazer a qualquer preço, né? Prazer a qualquer preço. Isso vai ser encontrado através do que se chama opção, orientação sexual. Né? Orientação sexual. Isso vai dizer drogas ou vídeos ou coisas que vocês, isso não preciso até me alongar a respeito desse assunto, mas é o discurso deste mundo. Se te dá prazer, vai, faça,
né? Se o teu casamento já não está bom, mude de casamento. Teve um artista que está muito doente agora e disse assim: eu sou a favor do casamento, já casei 7 vezes. Sou muito a favor do casamento, já casei 7 vezes. Quer dizer, as pessoas dizem assim: já não tem mais amor no casamento, então eu vou... Mas quem disse que é assim que as coisas acontecem? E a aliança? E a aliança? A aliança, né? Uma vez eu ouvi uma palavra muito importante: por vezes a aliança vai sustentar o amor. Não necessariamente o amor sustentar a aliança, mas porque eu tenho uma aliança, eu vou sustentar o amor com a aliança. Quem diz amém? Amém. E o Senhor é tão misericordioso que quando você leva isto em honra diante do Senhor, o amor é renovado. O amor é renovado. O amor é renovado no nosso casamento. Quem pode dizer amém a essa palavra? Aliás, a semana que vem eu faço 36 anos de casado com a Vandinha. Glória a Deus. E o nosso amor tem sido renovado, ano após ano. Glória a Deus por isso. Então, concupiscência da carne, ele fala de o prazer a qualquer preço. Prazer a qualquer preço. Isso é ordem do mundo, é um dos tripés, né? É uma das colunas desse tripé, né? O mundo, já lá, quase 2000 anos atrás, isso estava sendo proclamado para aqueles cristãos. E isso é um discurso antigo, amados? Ou é a mesma coisa hoje, no nosso dia? Quer dizer, o inimigo ele não muda, ele só muda a fachada, mas o conteúdo continua o mesmo. Sim ou não? É isso ou não? Então, diga para a pessoa que está do seu lado: presta atenção, porque só muda o outdoor, a propaganda é a mesma. Qual é a segunda coluna desse tripé? A concupiscência dos olhos. Tem a ver com o shopping Dom Pedro, tem a ver com o shopping Guatemi. Não é verdade? O que vê quer, o que vê quer, o que vê quer. Agora muito mais, né? Tudo que os olhos podem contemplar e como estão se aprimorando as técnicas de atração visual, né? O apelo visual. O apelo visual, até pouco tempo, era uma prerrogativa masculina, vamos dizer assim. Né? Diziam-se que os homens eram atraídos pela visão e as mulheres pelo ouvido, né? Tanto que o pessoal dizia que estava cheio de mulher bonita casada com homem feio, né? Porque o homem chegava, falava assim, uma voz bonita e tal, né? E a mulher, que gostoso, né? Mas agora não, as mulheres também estão olhando, estão descobrindo isso também nas mulheres. Então, e elas estão aprendendo. Olha que homem bonito! Tudo bem, vou fazer o quê, né? Elas dão risada agora. Mas, é brincadeira, viu, amados? Mas, vitrine, né? Vitrine, o que quer dizer? Isso é brincadeira, assim, mas é o que está no tripé da maldade do mundo. O que vê deseja, o que vê deseja. É televisão, é cinema, é revista, é internet, e quanto mais quadro, e quanto mais coisas visuais, e quanto mais agilidade as coisas têm, assim, mais atrativo. Crianças, videogame, coisinhas assim. Vocês repararam que essa geração, ela tem uma habilidade visual incrível. Eu voltei a estudar agora, né? E está sendo difícil para mim por causa dos 2 neurônios que funcionam solos, né? O Tico e o Teco, né? Aqueles dois. E às vezes eu tenho que pedir ajuda para os meus amigos de escola, que têm entre 18 e 19 anos, porque as coisas hoje são todas no computador. E enquanto eles resolvem uma tela de computador, eu ainda estou lá no on-off, sabe? E eles já passaram a tela toda, já resolveram a coisa toda. Vocês têm que me ajudar nesse negócio, porque primeiro para achar onde está o cursor do mouse. Onde é que está esse cara?
É verdade, né? Tem gente se identificando comigo aqui. Aí abre aquelas caixas de diálogo, né, que tem um monte de opções, até a gente achar da gente, os caras já estão lá, já rodou, já fechou, já estão em outros, né? Porque eles têm uma acuidade visual para aquele tipo de trabalho muito maior que o pessoal da nossa geração, né? Da minha geração, desculpa. Mas o fato é que um dos tripés, das bases desse tripé, né, é essa coisa, o que vê deseja, E o inimigo sabe que o apelo visual está cada vez mais presente. Já não é mais uma prerrogativa masculina, mas agora é de toda a espécie da raça humana. Tudo que vê deseja. E isso está cada vez mais forte em todo ser humano. E começa muito cedo. E a tecnologia, que é uma grande bênção, ela pode ser também um grande problema na vida das pessoas, né? Uma querida nossa tem um netinho de 2 anos de idade, e tem agora esses celulares que é touchpad, não sei qual e tal, e o dela não é touchpad. E o netinho pegou o celular dela, né, e estava brincando assim, abriu o celular, e o da mãe dessa criança é touchpad, mas o da avó não é touchpad, e pegou da avó, e fez assim: tá quebrado, vovó, tá quebrado, vovó. Queria brincar com alguma coisa de touchpad ali. Então, e vai daí para fora. Quer dizer, é bacana por um lado, mas é muito preocupante por outro lado. Vocês que têm crianças, vocês que têm filhos, já que existe essa habilidade nas nossas crianças, nós temos que abastecê-las com as coisas do Senhor, amém, amados? Amém. Nós temos que abastecer os nossos filhos, e nós mesmos nos abastecermos com as coisas que edifiquem os nossos corações. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ligamos na nossa casa, com aquilo que nós deixamos entrar no nosso lar, através da internet, através de televisão, através das revistas. Quem pode dizer amém? Amém. Isso já era ruim lá 2000 anos atrás, agora está muito mais, agora está pior ainda, mano. Está muito ruim. E nós, né? E nós recebemos tantas coisas, tantas influências, e longe de mim ser uma pessoa de mente fechada para as coisas, ao contrário, eu recebo a tecnologia como uma coisa que é bênção de Deus, né? O dinheiro que você tem é uma bênção para as coisas de Deus, e o dinheiro que as pessoas têm aí pode comprar droga, pode comprar armas, pode corromper político, aliás, né? Campinas, né? Deus nos dê aí políticos segundo o coração de Deus, né, amados? Se você estiver jejuando, jejua mesmo, que é possível. Quem diz amém? Amém. Então, concupiscência da carne, o que vê desejo, o que busca do prazer a todo preço, concupiscência dos olhos, e o terceiro eixo, né, desse tripé, fala da soberba da vida. Agora, o que é a soberba da vida? É esse eu fazemos a melhor dupla do planeta. Eu nunca serei pego na minha corrupção. Eu posso enganar esses trouxas de Campinas aí, porque nunca serei pego. Isso é soberba da vida, né? Pensavam alguns políticos, e graças a Deus, né? Porque as coisas não estão começando a aparecer aí. Amém? Quem diz amém? Amém. Quem pode ver justiça de Deus nessas coisas, né? Glória a Deus por isso, e que sejam feitos mesmo, né, amados? Isso é importante, é sinal de Deus. E isso, amados, está sendo trazido para as nossas vidas. Quantas vezes você diz assim: eu não preciso do perdão de Deus? Quantas vezes você pode dizer: eu não preciso me humilhar diante de Deus, eu consigo fazer as coisas pela minha própria força? Quantas vezes você vai diante de Deus: não, isso aqui, eu posso aguentar mais um pouco essa situação? Não, eu acho que não, tá bom, sim. Não sei exatamente qual a situação que você pode
encaixar na sua vida. Ou orar. Não, eu posso passar mais tempo sem orar, porque não, Deus sabe o meu coração. Eu não preciso jejuar, né, pastor? Até dia 7 de setembro. Não é bem assim. Amados, isso é soberba da vida. Isso está lá no tripé que estabelece essa coisa chamada mundo, esse critério que está ali, onde que rege uma série de circunstâncias que tendem a afastar a gente de Deus, afastar a gente da graça de Deus. Quem aqui está plenamente satisfeito com a sua vida espiritual? Diz assim: não, eu estou satisfeito, Deus está fluindo comigo, até minha sombra está curando. Porque reside dentro de nós, é claro, não estou aqui acusando, não estou aqui trazendo condenação, mas estou aqui me expondo, inclusive. Eu preciso mais do Senhor, eu quero me humilhar. Gostei muito, né, pastor, quando o senhor ontem falou lá que nós temos que ser uma espécie de escada para que as pessoas nos usem para subir. Nós sejamos uma espécie de banquinho onde as pessoas possam nos usar para subir. Mas não, nós queremos às vezes subir nas pessoas. Estão percebendo a fragmentação das coisas, né? Nós precisamos mais do Senhor para que nós sejamos transformados como Ele. Ele se deixou transformar. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2. Ele se humilhou e nós precisamos ser quebrantados como Ele foi quebrantado. E João contemplou isso. Olha, gente, esse sistema do mundo, ele é muito mau. Ele não pede licença para entrar na minha vida e na sua vida. Ele simplesmente quer invadir. E se nós não formos um submarino bem vedado, se nós não formos um submarino ali selado, íntegro, nós não formos bem ajustados na presença de Deus, através do jejum, através da oração, através da palavra de Deus, vai criar ali um racho, uma fissura, e esse negócio vai explodir. E quando você perceber, vai explodir. Há um texto importante lá em Romanos, capítulo 12. Um e 2. Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, portanto, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Então, o apóstolo Paulo aqui também está tendo essa experiência, né, de dizer aos romanos: olha, pessoal, há uma necessidade de não tomar forma. É mais ou menos aquela ideia de você, quem já foi aqui, quem já brincou na areia com aqueles moldezinhos de plástico que tem a forma de conchazinha, de estrelinha? Quem já fez? Quem já fez empadinha aqui? Então você molda, né? Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, não façam assim, não se deixem moldar. O mundo tem um jeito de fazer a coisa, o mundo tem um jeito de negociar, o mundo tem um jeito de fazer declaração de imposto de renda, o mundo tem um jeito de fazer negócio, o mundo tem um jeito de relacionar-se uns com os outros. Por exemplo, uma das pérolas desse mundo diz assim: não compartilhe seringas descartáveis. Olha que pérola. Uma das coisas que o mundo diz assim:
Use preservativos. Oh! Esse é pérola desse mundo. E o que a palavra de Deus diz assim? O que a palavra de Deus diz assim? Sexo fora do casamento é pecado. Ponto. O mundo diz: use preservativo. Não sei se está dando para... O mundo não tem nada de bom para dizer para você a respeito desse assunto. O máximo que ele pode dizer é: não compartilhe seringas descartáveis. E Jesus vai dizer: não use drogas. Quem diz amém? Amém. Eu usei um exemplo bem drástico. Amém, amados? Amém. Porque o máximo de a pérola que esse mundo pode ter: vamos fazer uma campanha, distribuir preservativos, blá 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 blá, achando que está fazendo uma grande coisa. É lixo. Tá, tudo bem, para fazer isso do que não fazer nada. Isso é pérola. Mas você tem a verdadeira pérola. Eu e você temos o leitinho que vai cair naquele óleo. Entendeu o que eu falei que é um óleo preto? É não compartilhe seringas. Mas você tem o verdadeiro leitinho. Há outra possibilidade em Cristo Jesus. O inimigo vem senão para roubar, matar, destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é não precisar dessas coisas aí, porque você não vai fazer essas coisas, você não vai usar essas coisas, porque você é um homem, uma mulher livre dessas coisas. Quem diz amém essa palavra? Porque Jesus te libertou, Jesus te livrou disso tudo, te deu uma nova expectativa, te deu uma nova direção na sua vida. Então você não precisa dessas pérolas que o mundo tem para te dar. Quem diz amém? Amém. Essa é a diferença. Isso que está dentro desse submarino no qual eu e você estamos incluídos. Quem diz amém? Amém. Olha só que interessante, vai comigo lá em Mateus capítulo 4. Esse é um texto bastante interessante. Capítulo 4, versículo 8. E 9. É o texto que fala que do tempo que Jesus foi ao deserto, né? Jejuou, e ele foi tentado pelo diabo. E um desses momentos, no versículo 8, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinados do mundo e o seu, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. É interessante, né, que Jesus não discute com o inimigo aí a respeito disso. Não há uma discussão a respeito dessa questão dos reinos do mundo. A questão depois, Jesus não discute sobre a propriedade ou não, sobre a posse ou não dos reinos do mundo. Jesus discute sobre a questão da adoração, que de fato é a moeda do mundo espiritual, né? E então, de alguma maneira, o inimigo tem essa preeminência nesse mundo chamado reinos do mundo. Mas um dia, mediante a última trombeta, isso tudo vai cair. Vai comigo lá em Apocalipse agora, por favor. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Essa é a última trombeta, né? E o Apocalipse, que também foi escrito pelo apóstolo João, né? Na revelação
dada ao apóstolo João, relata as últimas coisas, relata o final de todos os tempos. E glória a Deus, porque tudo está apontando que Jesus está voltando. Nós não sabemos exatamente quando ele volta, mas sabemos que está próximo a sua vinda. Quem pode dizer amém? Amém. E lá no capítulo 11, no versículo 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, né? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Amém. Então, o que eu queria deixar com você nessa noite, dentre várias coisas que eu disse aqui, é que há um sistema mau, que há um mundo aí fora mau. Quando a gente fala aí fora, né, é que a igreja é a embaixada dos céus nessa terra. Eu e você somos embaixadores de Deus aqui. Quem pode dizer nada? E que nós temos um papel muito importante, um legado, uma missão. Todos nós somos missionários, né? Nós ficamos aqui bastante emocionados quando nós vemos pessoas envolvidas, inclusive naquele trabalho da Guatemala, né? Que é também um lugar geograficamente bonito, né? Estou falando para a Jardine, que é um lugar muito bonito, né? Com várias paisagens lindas ali, mas de uma pobreza extrema também, né? Ali, também no caso do Haiti, também a Somália, né? Ali, pobreza extrema. E nós como igreja, amados, estamos sendo bombardeados com muitas distrações. Muitas distrações. Diga comigo, distrações. Muitas distrações. E essas distrações estão neste contexto, no mesmíssimo contexto dessa abordagem do apóstolo João para aquelas igrejas daquela época, daquela região, que estavam sofrendo as mesmas abordagens, as mesmas influências daquele mundo que era muito menos agitado do que o nosso mundo hoje. Então eu queria deixar com você, e obviamente que é para mim também essa palavra, uma palavrinha assim: presta atenção. Diga de novo para a pessoa que está do seu lado: presta atenção. 2 pontos. O inimigo vai querer usar de todas as maneiras para te distrair, sobretudo nesses próximos 16 dias, para que você não levante antes do seu horário, para que você tenha mais soninho, para que quando você abra a Bíblia, para que você corra para o computador para ver seu e-mail. Você não pode viver sem seu e-mail. Para que você olhe para o seu celular ali pela 90ª vez seguida. Para que você, para o seu tablet ali, né, seu iPad, seu iPhone, ai meu Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou estudando coisas dessa área, gente. E tudo isso, amados, é bênção, tá? A tecnologia é bênção, vai te ajudar em muitas coisas na sua profissão, vai te ajudar inclusive nas coisas do reino de Deus. Mas lembre-se, há um sistema pernicioso, há um sistema querendo puxar o teu tapete para te levar para longe de Deus. No século passado, havia um teólogo chamado Watchman Nee, não sei se você já leu, e no seu livro intitulado Não Ameis o Mundo, ele chegou a comparar esse sistema chamado Sistema do Mundo como a obra-prima de Satanás. Ele chegava a dizer que inclusive adultério, jogos e vícios não era a obra-prima do diabo. Ele chegou a dizer que o mundo, e olha, começo do século passado, anos 30, não havia a tecnologia que tem hoje, né? Ele dizia que o mundo, e obviamente ele estava pensando em coisas como
moda, talvez como a música, talvez como artes, né? Porque ele transitou um pouquinho pela América, transitou um pouquinho pela Europa também, e pôde contemplar. Aliás, fazendo parênteses, um chinês perseguido esteve vivendo na América. Quem foi que disse isso? Foi o pastor que falou? Não foi outro irmão que falou? Não, foi sexta-feira que eu ouvi. Um chinês que esteve perseguido, esteve vivendo na América e pediu para ser mandado de volta para a China, porque se ele continuasse vivendo na América, ele ia desviar. Ele disse: eu vou me desviar se eu continuar vivendo aqui, porque é tanto conforto, é tanta facilidade, que ele seria capaz de se desviar. Por quê, amados? Porque quando você se torna um crente religioso, você deixa de adicionar para o reino de Deus. Quando você se torna um crente que só vem na igreja esquentar banco, pronto, o inimigo conseguiu fazer de você um parceiro do mundo. Quando você se torna um crente que não quer mais amar ao Senhor de todo o seu coração, quando você está muito mais preocupado em trocar seu carro todo ano, isso não é ruim, tá, pessoal? Mas quando essas coisas ocupam o lugar de Deus na sua vida, em andar na moda, em trocar o carro, em ter um estilo de vida X, B, Y tal, e isso ocupa muito mais o lugar do teu coração do que andar na presença de Deus, de orar, de louvar, de estar nele, o inimigo conseguiu te derrotar. Está feita a fissura no submarino e você já está indo a pique, você está indo para baixo e ele venceu. Então o Atmani dizia que o mundo, esse sistema, é a obra-prima do diabo, porque ele é silente e você não consegue uma divisão exata, porque está ali presente na música, está ali presente em todos o ambiente, e não tem jeito de você sair. Então diga para a pessoa que está do seu lado: presta atenção. O que o pastor está falando aí está um pouco enrolado, mas é certo. Entende? É muito mal isso, porque a gente não consegue perceber direitinho aquela coisa. O pastor falou uma coisa importante ontem: ele não consegue ouvir outra música que não seja a música do Senhor. E ele deixou bem claro que é uma coisa dele, pessoal. Seria bom que fosse para todos nós isso. Que revista você lê? Ah, mas eu sou adulto, eu consigo ler essa revista sem... Que sites você frequenta? Que conversa você tem lá no cabeleireiro? Tem um tripé maldito aí, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, que é possessão maligna e é revestido de tudo que é bonito, de tudo que é lindo: novelas, revistas, jornais, internet, amados, e vai daí para fora. E isso quer destruir a minha vida e a sua vida, amados. Obra-prima do diabo, obra-prima do diabo, porque adultério é muito flagrante, é muito drogas, é muito roubo, mas sabe aquela que detalhezinho sim, ninguém está vendo, aquela, é ali que ele quer pegar, no detalhe, na sutileza, na maldade. Sabe uma coisa? O diabo não joga limpo, ele não tem fair play. Se ele te vir com cãibra, ele não vai erguer a tua perna para você passar a sua cãibra, ele vai te chutar. Se ele vir você escorregar e cair, ele vai pisar na tua cara. Se ele vir você doente, ele vai te matar.
Então, todo mundo ficou quieto. Respira fundo, faz assim. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém, amados? Um dia todas as coisas, né, os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então João, ele estava assim. Volta lá comigo na primeira carta de João. Agora já faz parte da homilética, né, pastor? Tentar terminar com o mesmo texto. É gostoso porque o Espírito Santo bagunça tudo isso, viu? Não é interesse, cara. Veja comigo lá no capítulo 1, né? Versículos 8 e 9. Eu amo, né, esses versículos. Aliás, eu tenho ultimamente meditado um pouquinho sobre essa primeira carta de João. Tenho descoberto bastante coisas importantes para a minha vida pessoal, na minha casa, né? E gostaria de fechar essa palavra deixando primeiramente essa mensagem sobre essa questão do mundo, né, esse sistema, que vocês possam meditar e que o Senhor abençoe esses próximos dias de jejum, de oração, que o Senhor esteja abençoando esta comunidade, né, que o Senhor esteja trazendo as respostas, trazendo assim os objetivos, trazendo mesmo vitória, né, pastor, que o Senhor esteja aclarando, né, também todas as coisas que estão por acontecer, que o Senhor esteja abençoando mesmo e prosperando o caminho dos irmãos aqui. E eu queria terminar lendo o primeiro capítulo, versículos 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, que seja uma noite assim, né, de nós crermos que o Senhor está conosco, que Ele está nos livrando, que Ele vai nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus, que já somos mais que vencedores e que o mundo não terá poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Quem diz amém nessa palavra? Mas diga de novo, por favor, a pessoa que está próxima de você, presta atenção. Amém? Podemos ficar em pé um pouquinho, por gentileza?